Doutor Joel, bom dia mais uma vez, obrigada pela sua presença, né, todo sábado aqui com essa conversa que ajuda muita gente de verdade. Queria que o senhor apresentasse a nossa médica convidada de hoje. Muito bom dia, Gabriela, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos conversar de um tema muito interessante, bastante útil para toda a população. Nós vamos falar de infecções da árvore respiratória nas crianças. E para isso eu convidei a doutora Maria Pompeia, que eu acho que todo mundo já conhece, mas vale a pena falar que a Maria Pompeia não só é neonatologista, como também é pediatra e coordena aqui o serviço da pediatria e neonatologia do Hospital Unimed Costa do Sol. Bom dia, Pompeia. Bom dia, doutor Joel. Obrigado pelo convite. Representando o Hospital Unimed Costa do Sol. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Então, eu acho que toda a população fica muito preocupada com essas doenças da árvore respiratória, porque a gente sempre sabe como começa, né? Mas não sabe como termina, né? E uma das dúvidas é como, de alguma forma, prevenir isso e se existe uma época própria onde aumenta essa incidência e se nessa época aí sim aumentar o processo de prevenção. É uma coisa muito importante na saúde para as crianças e para toda a população. Nós somos responsáveis como profissionais da saúde de poder informar isso tanto para os pais como para o resto. E o que é mais importante sobre falar na incidência das infecções respiratórias. A gente fala de que existe uma sazonalidade. Isso significa que onde são as infecções mais frequentes. Quando para as crianças e para os adultos as infecções respiratórias são mais frequentes entre os meses de março até o mês de agosto. Essa é a nossa sazonalidade maior na região sudeste do país. Agora, se estende às vezes um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a frequência e as infecções respiratórias que estiverem circulando, os vírus que estiverem circulando nessa época. Mudou muito nossa sazonalidade. Hoje não existe um tempo específico para dizer nesse mês, de tal mês a tal mês, só nesse mês. Se ampliou muito e praticamente não podemos mais falar de a persistência de tal ou qual vírus só numa época. Praticamente o ano todo existe essa sazonalidade. Então, uma coisa que me deixa às vezes, e deixa toda a população um pouco apreensiva, é porque quando existe esse processo da sazonalidade, quando você vai à emergência, lá vão estar cheio de crianças, porque fez com que nessa época aumentou o número. Isso não aumentaria a contaminação de outras crianças com outras patologias que não as delas? Ou seja, de que maneira as mães deveriam levar o seu filho à emergência e quando poderia tentar fazer isso em casa mesmo para evitar esse contato? Ou se isso não tem nenhuma importância? O exemplo disso quando a gente tem a presença do vírus da bronquiolite, por exemplo, que ele se apresenta muito mais frequentemente nesses meses da sazonalidade e que ele é um agente de infecção respiratória aguda e que acomete o pulmão realmente, os bronquiolos, que é a via respiratória inferior, ou seja, e que ele é muito mais grave nos bebês pequenos. Nos bebês de menores de 2 anos, e a gravidade aumenta nos bebês que são menores de 6 meses e mais aún nos menores de 3 meses. Ele é causa das síndromes respiratórias agudas graves. Então, por que falamos disso? Porque, sim, valorizando como exemplo na bronquiolite os sintomas dessas crianças, é importante que os pais levem em conta qual é a gravidade que pode ter nessas idades. Se são bebês prematuros, se são bebês, principalmente os prematuros
de muito baixo peso, os menores de 30 semanas, 29, 28 semanas, os bebês que têm doenças cardiovasculares, cardiopatias congênitas, doenças pulmonares, como a fibrose cística, a hipertensão pulmonar, malformações congênitas, a síndrome de Down, doenças neuromusculares, as imunodeficiências congênitas e adquiridas, são doenças que, claro, a valorização do quadro vai ser muito diferente. Esse bebê tem uma urgência ou tem uma emergência em ser atendido. Assim, os sintomas respiratórios são de um quadro comum de uma gripe. E a valorização pelo pediatra ou na assistência no pronto atendimento vai depender de acordo com essas condições que a gente viu. Importante ter em conta de que essa família tem acesso a um lugar de assistência à saúde, que essa família tenha um cuidador que se ocupe de controlar essa criança e que seja um cuidador que compreenda a evolução desse quadro. Sabemos que esses quadros evoluem nos piores dias entre o 3º e 5º dia de evolução, se agravam nesse tempo. Então, esses são os bebês que são prioridades no atendimento. Esses são nessa idade e são prioridade. A evolução vai depender da concomitância, da existência de outros vírus junto, que não é nada incomum que a gente não tenha um vírus só, senão a coexistência de vírus e também de bactérias. Então, uma outra coisa que eu gostaria de enfocar, aproveitando a sua experiência e esclarecendo para toda a população, de que maneira a vacinação periódica pode contribuir para diminuir a gravidade dessas patologias? Sem dúvida, o foco é a prevenção. A prevenção é através das vacinas. A vacinação em dia, a controlar a carteira de vacinação, aproveitar todas as campanhas de vacinação existentes, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, procurar as vacinas nos lugares corretos, onde a administração dessas vacinas existem. Esse ano sobrou muita vacina da gripe, por exemplo. As crianças não se vacinaram, os adultos não se vacinaram. Então, por favor, a vacinação tem que ser em dia, a caderneta de vacina tem que estar em dia, principalmente desses menores, também dos adolescentes e os adultos, os idosos, que têm que acceder aos lugares dos centros de vacinação. A vacinação esse ano mudou com respeito à Covid, observar as mudanças que existem e ver as idades que estão agora no calendário de vacinação. As vacinas especiais são muito importantes que sejam realizadas. Então, nos adultos, voltou a ter uma incidência do Covid, do H1N1, isso também está acontecendo nas crianças, não? Sim, a gente teve bastante influenza, Covid, tudo nesse ano, inclusive já no calor, no verão. Pois é, as coisas ficaram bem difíceis depois que houve aquela epidemia. Me parece que a temperatura também, o próprio meio ambiente mudou e parece que os vírus também não estão entendendo muito mais o que é verão, o que é inverno. Eles estão, de alguma forma, atuando de como eles acham que devem atuar. Nós temos perguntas aí da plateia, não? Estamos sim. Olá, doutor, bom dia. Qual é a época do ano que dá mais problema respiratório nas crianças? No verão ou no inverno? Reforçando o que já falamos anteriormente, a época em que as infecções respiratórias são mais frequentes na nossa região sudeste é do mês de março até o mês de agosto. Isso não significa que é uma data fixa, um tempo fixo, e a gente já explicou sobre a mudança enquanto às infecções respiratórias no ano inteiro.
Temos mais perguntas, vamos conferir. Olá, doutor, bom dia. Eu tenho sinusite e cuido do meu filho também. O que eu devo fazer nesse calor? Usar o ventilador ou o ar-condicionado? Na verdade, se você tem sinusite, a infecção respiratória transmissível seria se você está com um vírus ou com uma bactéria, mas ventilador ou ar-condicionado depende do ambiente. Em um ambiente higiênico, limpo e uma temperatura que seja adequada para essa criança ou para esse local, não tem problema de que você use uniformemente um ar-condicionado numa temperatura adequada ou ventilador. Ventilador, claro, você vai ventilar o ambiente e nunca em cima da criança. Temos mais perguntas, vamos ver. Bom dia, doutor. É mito ou verdade? Assim que tem a mudança de tempo, aumentar o problema respiratório das crianças? A mesma coisa que a gente falou em caso da ventilação do ambiente. Se essa criança tem predisposição para uma doença, claro que a mudança do ambiente afeta. E todas assim, muda tanto o ambiente higiênico quanto climático, mudanças climáticas afetam, mas não são as que desencadeiam uma doença. Se vocês valorizarem o que a gente falou anteriormente, crianças que têm doença prévia, claro que está nesse momento com a sua imunidade um pouco mais comprometida, podem desencadear um quadro sim, mas não são os fatores determinantes para uma infecção. Muito bem, então, depois de todos esses esclarecimentos feitos pela doutora Maria Pompeia, parece que nós estamos muito mais bem informados a respeito dessas infecções das vias aéreas. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Reforçar o respeito à vacinação, à conferência da carteira de vacinação das crianças que estejam em dia e não só dos pequenos, sino também lembrar que os adolescentes estão expostos, tá? Na população, as crianças, os adolescentes e os idosos. Muito bem. É sempre bom lembrar e reforçar que vacina é muito importante para todos. Muito obrigado. Obrigado, Gabriela, por essa oportunidade de mais uma vez podermos conversar sobre esse assunto tão importante com a população. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e mais tarde tem Interior Acontece para vocês.